Olá, queridos alunos da turma Tópicos de Direitos Sociais da Faculdade Nacional de Direito. Vamos seguir as nossas discussões sobre os direitos sociais ainda nessa fase inicial de provocação. E o que eu vou colocar nesse vídeo agora é algo relacionado a fundamentos que não se esgotam no texto normativo da Constituição. Uma reflexão sobre a relação entre liberdade e igualdade. E eu já antecipo o seguinte aqui para vocês. O conteúdo desse vídeo não traz verdades absolutas ou respostas únicas. Na verdade, quero apenas provocar e fazê-los refletir. E gostaria muito que a gente pudesse debater esses tópicos e teremos a oportunidade de debatê-los em nossos encontros ao vivo. Mas, antes de mais nada, quero então deixar essa ressalva. O que eu estou trazendo aqui vem com um cunho de provocação. Bom, não precisem, não é necessário que enxerguem isso como uma postura inquestionável, muito menos partindo da premissa de que é necessário aceitar o que eu estou falando aqui. Não, na verdade, eu quero provocar o debate. E eu começo essa provocação trazendo aqui uma ideia importante. É necessário trabalharmos em um Estado democrático de direito com a promoção de indivíduos livres e iguais. E o ponto central aqui não adianta a gente pensar apenas em indivíduos livres, não adianta a gente pensar apenas em indivíduos iguais. É necessário combinar liberdade e igualdade. Se a gente fala em liberdade sem qualquer preocupação com a igualdade, no fundo, a gente coloca a própria liberdade em risco. Da mesma forma, se eu me preocupo apenas com a igualdade, sem conseguir mergulhar também na ideia de liberdade, essa própria igualdade vai ser corroída. Então, a construção de uma sociedade de indivíduos livres e iguais é importante e muito provocadora e desafiadora para a gente, porque não é fácil, né? Garantir uma sociedade com indivíduos livres e iguais não é fácil. O meu foco aqui, evidentemente, é nas questões materiais, né? Porque a gente está discutindo direitos sociais. É claro que a gente pode avançar nesse mesmo tipo de debate para direitos culturais, a gente pode avançar para questões relacionadas à igualdade de reconhecimento, valorização de projetos de vida. Tem muitos debates muito bacanas e muito legais aqui. Mas acredito que o nosso país exija ainda uma dedicação muito grande em torno de direitos sociais. Nós vivemos em um país extremamente desigual, em que existem muitos tipos de desigualdade, mas vivemos, infelizmente, uma situação que é extrema de desigualdade social. Então é importante a gente debater também, não deixar de lado, não é um debate ultrapassado no cenário brasileiro, o avanço nessa discussão dos direitos sociais. Talvez em outras sociedades você possa até garantir menos importância para esse debate, em sociedades mais justas. Mas mesmo assim, a gente não pode deixar de lado. E eu acho que o que aconteceu agora, nesses últimos anos, meses, demonstra isso muito claramente.
não é? Quando você tem, por exemplo, um cenário pandêmico, quando você tem uma pandemia que afeta a atividade econômica, que afeta empregos, você precisa do Estado atuando na garantia de prestações sociais, de direitos sociais, seja no campo da saúde, a saúde é uma prestação social, seja no campo de assistência social, seja na proteção dos indivíduos de diversas formas. Então, nós temos ali, pode ser direta ou indireta, né? E temos estratégias muito diferentes em cada país, em cada estado, em cada economia, mas o que não dá para imaginar nos dias de hoje é você ter um Estado lavando as mãos e deixando o mercado resolve tudo sozinho, né? Isso é complicado demais. Mas vamos voltar um pouco aqui e imaginar o seguinte, olha só. Nós temos um cenário em que a gente busca liberdade e igualdade. Essa igualdade, do ponto de vista formal, seria uma igualdade perante a lei, né? Mas ela é absolutamente insuficiente. Nós teremos a chance, um pouco mais à frente, de analisarmos as diferentes dimensões da igualdade. Um debate interessantíssimo que vai nos auxiliar aqui nessas discussões. Mas o que eu quero focar agora é apenas uma provocação, dizendo que, bom, tudo bem, somos todos iguais, é verdade, mas alguns são mais iguais que os outros. Então a célebre frase lá da placa da porta do celeiro, que você encontra, né, no clássico de George Orwell, A Revolução dos Bichos, né? Todos os animais são iguais aqui nessa fazenda, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Todas as pessoas são iguais aqui no nosso país, mas algumas são mais iguais que outras, né? Então a gente não vive um cenário de igualdade. Aliás, a gente não vive sequer um cenário de igualdade formal, né? Mesmo do ponto de vista formal, a gente ainda vive um campo de desigualdade grande. Vejam, vocês vão ter ainda hoje situação diferente para empregados domésticos em relação aos empregados. Já evoluímos muito, avançamos demais, mas continua a existir diferença. Você ainda tem um olhar como subcategoria para trabalhadores rurais, apesar de uma série de políticas desde 88 e que avançamos muito, muito mesmo, né, na inclusão dos trabalhadores rurais, a gente ainda continua a ter ali os trabalhadores rurais com uma desigualdade formal em relação aos trabalhadores urbanos em algumas áreas. A gente tem uma série de problemas ainda na igualdade formal, por incrível que pareça, né? Nós ainda trabalhamos com leis que, do ponto de vista formal, tratam diferente as pessoas. É claro que, quanto a esse ponto, avançamos muitíssimo, né? A gente não vive abertamente uma desigualdade formal como outrora se vivia, como no passado era comum. Uma desigualdade formal, às vezes baseada em gênero, às vezes baseada, e aí você volta um pouco mais atrás, em classe social, né? Mas hoje você ainda encontra resquícios dessa desigualdade formal. Mas isso tem um caminho para se resolver. O outro problema é quando a gente trabalha com outras dimensões da igualdade. Não apenas a igualdade perante a lei, mas uma igualdade mesmo relacionada ao tratamento que vamos dar às pessoas. E essa igualdade pode estar relacionada a questões culturais, pode estar relacionada a questões de gênero, pode estar relacionada a questões, outras questões de identidade.
questões muito relacionadas aqui a aspectos tradicionais, culturais, como já mencionei, mas também, como eu venho insistindo com vocês, porque eu preciso que vocês tenham isso muito forte, também relacionados a questões materiais, condições materiais de vida. E quando a gente fala dessas questões materiais de vida, reparem que a gente vai viver um conflito. Aliás, sempre, né? É uma relação tensa a relação entre liberdade e igualdade. É uma relação tensa. É difícil você encontrar o ponto de equilíbrio entre a liberdade e a igualdade. Muito difícil. E isso, além de ser difícil, é algo que vai variar com o tempo. É algo que vai variar com as escolhas da sociedade, vai variar com a história da sociedade. Onde está esse ponto de equilíbrio entre a liberdade e a igualdade é um desafio que precisa ser constantemente ajustado. Você não vai encontrar um ponto de equilíbrio que vai ficar para sempre, vai ser perene. Não, a gente vai ficar o tempo todo buscando esse acerto entre liberdade e igualdade. São valores impossíveis de serem conciliados? Não são. Mas são valores que vivem uma relação tensa? Certamente que sim. Muitas vezes, para priorizar a liberdade, nós vamos deixar de lado a promoção da igualdade. Então, vejam, para que a gente possa garantir que cada um possa fazer suas escolhas, ter liberdade para optar por sua atividade profissional, ter liberdade para fazer escolhas essenciais para a sua vida. Muitas vezes isso acaba afetando a igualdade. É o Estado não interferindo ou permitindo que a pessoa exerça a sua liberdade, e isso pode, em vários momentos, desequilibrar a igualdade. Faz parte do jogo, né? É impossível a gente trabalhar com uma igualdade material total e ainda mais uma igualdade de resultados, né? Olha, no final tem que estar todo mundo igual, hein? Se você impõe essa visão massificada por completo, você necessariamente vai ter que avançar sobre a liberdade. Então, para você impor uma igualdade total e absoluta, como as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm valores diferentes, fazem escolhas diferentes, você acaba tendo que avançar sobre a liberdade. Por outro lado, se você tem uma liberdade extrema, você acaba rompendo com as possibilidades de igualdade. Vejam, imaginem um cenário de igualdade, de liberdade absoluta. Será que dá para a gente imaginar um cenário de liberdade absoluta? Um Estado, uma sociedade pré-contratual? Né, vamos imaginar aqui e adotar como premissa de pensamento uma teoria contratualista, o contrato social. Imagina uma sociedade pré-contratual em que você não tem ali ninguém para impor limites. Então você fala assim, olha só, você faz o que quiser. Cada um pode fazer o que quiser, é livre, não tem limites para essa liberdade. Será que isso realmente é possível? Será que existiria uma sociedade realmente completamente livre? É fácil perceber que não, né? É fácil perceber que não. Porque se você está falando em liberdade total, sem limites para essa liberdade, você vai perceber que claramente, se não há limites, algumas pessoas podem abusar dessa liberdade. Nem seria um abuso, né? Porque se você não tem limite, você pode fazer o que quiser. Inclusive avançar sobre a liberdade dos outros. Se você não tem qualquer limite, você pode tomar os bens do outro, escravizar o outro. Então, na verdade, uma liberdade absoluta constitui apenas a liberdade dos mais fortes. Então é necessário você limitar essa
liberdade. É necessário você limitar essa liberdade. Bom, aqui eu estou num discurso de teoria geral do direito, né? Ou talvez de direitos fundamentais. Não estou falando nenhuma novidade para vocês, né? Do ponto de vista dos direitos sociais, muitas vezes essa limitação da liberdade vem por meio da imposição de participação das pessoas no custeio de direitos sociais. Então, eu impor uma tributação para que o Estado tenha recursos para fornecer direitos sociais, vejam, é uma forma de redistribuição de rendas, né? Eu estou tributando alguém que tem uma manifestação externa de riqueza, estou tributando alguém para poder usar aqueles recursos na realização de uma atividade ou de uma prestação social que vai atender aqueles que necessitam da atuação do Estado para garantir as condições materiais mínimas, a vida digna ou a participação nas deliberações democráticas, enfim. Então, veja só, se eu tenho uma sociedade de desiguais, em princípio, se eu não coloco qualquer limite nessa história, somente os mais fortes serão livres. Eu digo mais forte, não é força física apenas, não é? Os mais fortes aqui nas decisões sociais. Às vezes essa força vem pelo poder econômico, do poder político, enfim. Então vejam, os mais fortes que serão livres, os mais fracos não. Eu preciso tentar equilibrar um pouco esse jogo. Eu preciso jogar um pouco mais para a igualdade. Para quê? Para que eu não tenha uma sociedade de alguns livres e muitos sem liberdade real, mas que eu possa ter uma sociedade de pessoas livres e iguais. Para que eu possa garantir liberdade para todos, ou liberdade para todos, eu tenho que colocá-los em algum grau de igualdade. Né? Não é uma igualdade absoluta, total, não é isso. Mas algum grau de igualdade, um mínimo de igualdade precisa existir. E aí vem esse grande desafio dessa balança de encontrarmos ali esse ponto de equilíbrio entre a liberdade e a igualdade. Onde eu vou chegar? O quanto de liberdade precisa ser restringida para que eu possa ter essa igualdade? Até onde isso se justifica? Quanto eu posso avançar sobre o patrimônio individual para redistribuir aqui? Então, quanto que eu posso avançar com tributação para redistribuir na forma de prestações sociais? Eu tenho que reduzir as prestações sociais e dar mais liberdade? Eu preciso... Esse é o desafio. Então, algumas sociedades vão optar por prestigiar com imensa força a igualdade. E aí vão dar menos força para a liberdade e mais força para a igualdade. Então, se você tiver sociedades que prestigiem menos a ideia de um liberalismo econômico, né, falando, olha, você pode atuar aqui na economia, mas nem tanto, vou segurar bastante aqui porque eu tenho que ter o Estado atuando forte na promoção de igualdade. Outras vão falar, não, olha só, eu tenho aqui garantir liberdade, porque essa liberdade gera riqueza e as questões de igualdade ficam ali, vão ser solucionadas como um reflexo da atuação econômica. São escolhas políticas essenciais de cada estado, de cada país e de cada momento, né? E ambas cabem dentro do texto da Constituição de 88. A Constituição de 88 coloca com limites, é claro, assim, os extremos não cabem na Constituição de 88, né? Nem um extremo no sentido de falar acaba a liberdade, vamos priorizar em absoluto a igualdade, isso não cabe, como também não cabe o extremo oposto, acaba a igualdade, vamos priorizar em extremo a liberdade. Então nenhum nem outro cabe.
e não cabe na maior parte dos países, né? E mesmo aqueles países com um viés mais liberal, não cabe o abandono total de políticas que busquem promover igualdade, né? Então, vejam, dentro do nosso Estado democrático de direito, o nosso desafio é encontrar esse equilíbrio entre a liberdade e a igualdade, coisa que a gente vai fazendo de acordo com as escolhas políticas de cada geração, de cada era. Vivenciamos um momento em que a escolha, teoricamente, né, era uma prioridade em prestações sociais que promovessem a igualdade. Tivemos nos últimos tempos, né, uma manifestação majoritária no sentido de sinalização de uma economia um pouco mais voltada para o aspecto liberal, e talvez já se esteja redesenhando essa escolha de política econômica diante da necessidade, inclusive, gerada pela pandemia, que demonstra a necessidade de atuação do Estado. E eu estou trazendo isso e quero que fique bem claro, sem qualquer viés relacionado a grupo político X ou Y. Tá? Não é minha intenção e nem quero fazer esse tipo de debate, que eu acho muito interessante também, mas não acho aqui o campo propício para tal. Estou fazendo o debate e estou apenas trazendo a provocação, primeiro sem valorizar uma escolha ou outra, dizendo que dentro de limites constitucionais, as duas escolhas são legítimas, né? A prioridade da liberdade, a prioridade da igualdade, na verdade, a busca desse equilíbrio, forçando um pouco mais para a igualdade, um pouco mais para a liberdade, nós temos uma margem bastante relevante de flexibilidade na busca desse equilíbrio, uma flexibilidade que é compatível com a nossa Constituição. Agora, precisamos estar sempre atentos a essas margens. O que a gente não pode é deixar ultrapassar essas margens. Eu não posso ter um avanço sobre a liberdade tão grande que justifique, ainda que em nome da igualdade, avançar além de limites que seriam autorizados de preservar o mínimo de liberdade das pessoas. Né? Então, eu não poderia, por exemplo, tomar todos os bens da pessoa para redistribuir. Isso aí seria algo que ultrapassaria esse limite. Da mesma forma, eu não posso ignorar a desigualdade social, deixando o Estado fora de políticas sociais importantes, dizendo, não vou garantir saúde, não vou garantir educação, isso aí não. Agora, uma boa parte dessas questões vão ficar para as deliberações democráticas, para as deliberações da maioria. Olha só, vamos melhorar essa política pública, vamos reduzir um pouco mais aqui, vamos avançar um pouco mais. Esse é um ajuste fino que não está na estrutura base. Né? É um ajuste fino com forte impacto, diga-se de passagem. Né? Não estou dizendo que ele é irrelevante, pelo contrário. Esse pequeno ajuste gera forte impacto de um lado ou de outro. E por isso também precisa ser acompanhado tanto pela sociedade quanto também por alguns instrumentos jurídicos de avaliação, né, desse tipo de atuação. Muito bem, temos mais provocações a fazer aqui baseado nesse tipo de colocação, nessas colocações que eu fiz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse bloco agora para a gente ficar sempre com esses blocos mais curtinhos e volto com essa provocação já para a gente debater um pouco mais. Um abraço, até já!